Muito bem, gente. Iniciando mais uma aula. Essa aula também terá um desafio, como toda quarta-feira tem. No vídeo de apresentação, eu disse para vocês que o consumismo exagerado tem uma relação prejudicial com os recursos naturais. Então, para eu produzir roupas, eu uso recursos naturais, eu uso energia, eu uso a matéria-prima dos tecidos. E é bom que a gente use tudo que a gente tem de forma consciente. Como toda aula vem trazendo um desafio para vocês, nessa quarta-feira não será diferente. Eu queria que você fizesse assim uma listinha de produtos que você acha que vem consumindo de uma maneira exagerada e que vem impactando os recursos naturais. Eu queria conversar com você nas nossas próximas aulas sobre isso. E será que não teriam algumas roupas que a gente pudesse doar, né? Isso passa a ser muito interessante, né? Quando a gente também olha para o outro, para o próximo com carinho. E eu acredito que essa é uma maneira da gente estar resolvendo toda essa situação. Na plataforma, essa semana, eu estou colocando um vídeo também muito legal, tenho certeza que vocês vão adorar, que fala sobre a extração do petróleo. Ele é um vídeo muito bonitinho e ele mostra os derivados do petróleo, como a gente pode realizar um consumo consciente, de maneira que a gente sempre vise o nosso próximo, sempre vise a preservação do nosso planeta. E assim, eu estou ansiosa para a gente iniciar o nosso conteúdo de hoje. E, de novo, eu espero que você goste da aula, tá bom? Sugestões eu estou super aceitando, tá? Então, vamos iniciar mais uma viagem nossa. Outro ponto muito importante, tanto para as aulas gravadas quanto para as aulas online, é importante que você esteja com o seu caderno e o seu livro, tá? Se você repara bem, as aulas estão vindo com as figuras do seu livro para facilitar o seu acompanhamento aqui comigo, como se eu estivesse aí do seu lado, tá bom? Muito bem. O nosso livro, ele começa, inclusive é o último capítulo, tá? Do nosso primeiro livro. E ele começa falando de recursos naturais, fazendo uma relação entre minerais e minério, tá bom? Minerais, você já ouviu falar comigo o que é, tá? São compostos inorgânicos que não têm origem nem animal nem vegetal, que formam as rochas. Mas existem rochas que possuem um valor econômico e por isso elas passam a ser chamadas de minérios. Então, como eu sei que você deve estar com a caneta aí, ó, doida para poder marcar o livro, o que é que você pode marcar aqui desse capítulo, tá? Aliás, desse trecho, o segundo parágrafo. Então, você pode marcar: os minerais que apresentam valor econômico são denominados minérios. Eles costumam ser encontrados em grande quantidade em camadas profundas do solo, as jazidas, de onde são extraídos. Então, essas rochas de valor econômico são retiradas da onde? Das jazidas, tá? E outra coisa importante para você marcar aqui é o terceiro parágrafo, que vem dizendo assim: quando são exploradas, economicamente, as jazidas são chamadas de minas, tá? Então você vai ver isso nas suas aulas de história, lá na época da exploração do ouro, as minas e tudo mais. Então, recapitulando, você tem rocha com valor econômico, tá? Um mineral com valor econômico, chamados de minério. Minério é encontrado onde? Nas jazidas. Jazida sendo explorada economicamente é chamada de mina, tá? Minas. Então, aqui nesse mapa, que é do seu livro também, a gente tem a localização dos principais locais onde nós temos esses recursos minerais aqui no Brasil, tá? Então, aqui você consegue acompanhar comigo direitinho. Muito bem. Falando agora de que a gente já sabe quem são os minérios, que eles possuem um valor econômico, a gente vai falar dos principais, daqueles que estão muito presentes no nosso dia a dia, como o ferro, por exemplo, que com toda certeza você já ouviu falar. Então, não precisa marcar, só acompanha aqui comigo, tá? O minério de ferro, também chamado de hematita, é aquecido a uma temperatura de 1500 graus Celsius para eliminar as partículas de areia e oxigênio associados a ele.
Dessa maneira, obtemos o ferro puro, ainda no estado líquido, que será colocado em formas para adquirir o formato do objeto final, como os vergalhões de ferro, tá bom? Então, primeiro minério, ferro. Ele pode formar também, gente, ligas metálicas. O que são as ligas metálicas? É quando a gente tem um metal e outros materiais ali junto dele. Por exemplo, você já ouviu falar em aço. O aço é uma união do ferro com o elemento químico carbono, tá? Então, formou-se aqui o que a gente chama de uma liga metálica. E aqui eu venho trazendo também as figuras do seu livro. Aqui nós temos os vergalhões de ferro, como você pode ver. A gente sabe agora que o ferro, olha, ele é levado a altíssimas temperaturas, tá bom? Uma altíssima temperatura, 1500 graus. Então, esse foi o primeiro minério. Outros também que a gente vê o tempo todo, a gente não pode deixar de falar, como por exemplo o alumínio, tá? Então, olha, vem aqui comigo. Extraído de um minério chamado bauxita, é mais leve, maleável e resistente à corrosão. Corrosão, a tia vai mostrar mais pra frente o que é, mas é um processo de dano, tá? Que o material metálico ele vai sofrendo ao longo do tempo. Então, olha, resistente à corrosão, a do ferro, o que explica porque geralmente é utilizado na fabricação de latas, embalagens, janelas, portões, panelas. Gente, é aquela famosa ferrugem, tá? Então você tem o alumínio que ele não sofre, ele é mais resistente à corrosão, então por isso que ele é utilizado em latas, em embalagens, janelas, portões. O cobre é aquela liga metálica que eu falei com vocês também, tá? Faz parte, aliás, ele forma ligas metálicas também. Aqui a gente tem é, o metal cobre, tá bom? Então, olha, extraído da calcopirita, sua aplicação mais comum é na fabricação de cabos elétricos. A mistura de cobre e estanho, como eu falei com vocês, ele forma ligas. Estanho é um outro elemento químico, tá? É um outro metal. Ele dá origem ao bronze. Então, por exemplo, as estátuas. O atleta ganhou uma medalha de bronze, perdão. O atleta ganhou uma medalha de bronze. Esse bronze é formado de quê? De cobre e estanho, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês processos de corrosão e o próprio livro ele vem dizendo, ó, corrosão, danificação de material que resulta de uma reação química com o meio em que se encontra. Então, o material ele vai se desgastando com o tempo e esse desgaste ele é chamado de corrosão, desgaste do metal. Isso é muito causado pelo gás oxigênio presente no meio, tá bom? Outros minérios importantes, tá? Nós temos aqui o chumbo, obtido principalmente do minério galena, é utilizado em materiais de proteção para pessoas que trabalham com radiação, tipo quando a gente vai, por exemplo, realizar algum exame de raio-x. Então, todo material, toda pessoa que trabalha com radiação precisa ser protegida aí por esse metal, pelo chumbo. O estanho, que é extraído do minério calciterita, é utilizado para revestir a parte interna de recipientes metálicos que armazenam alimentos, pois evita a corrosão do metal e a contaminação do alimento. O ouro, que a gente ouve muito falar também extraído, extraído da calaverita. O ouro é muito utilizado na fabricação de joias. Para essa finalidade, geralmente é combinado com prata e cobre. Então, no momento em que ele é combinado com a prata e o cobre, ele forma também uma liga metálica. Para eliminar as impurezas do minério e extrair o ouro, os garimpeiros usam mercúrio, um metal líquido extremamente tóxico que pode prejudicar a saúde humana, sim, infelizmente pode causar o câncer, tá, gente? E provocar uma série de danos ao meio ambiente, contaminando rios, solo e seres vivos, tá? Tanto que o mercúrio ele não é mais utilizado
no garimpo por conta disso, devido a todos esses danos que ele pode causar. Bom, então a gente conheceu os minérios, mas a gente também não pode esquecer dos combustíveis, né? Aquilo que dá energia para tudo que a gente precisa no nosso dia a dia, tá bom? Então a gente vai conhecer agora os combustíveis fósseis. Sugiro que você venha aqui e pegue seu livro, tá? Em combustíveis fósseis, você vai vir aqui e vai marcar onde a tia vai ler agora e eu vou te explicar também. Desde a Revolução Industrial, os combustíveis fósseis são a principal matéria-prima para a geração de energia que movimenta máquinas e veículos. Marcou. Continua marcando. Geralmente, são encontrados em camadas profundas da crosta terrestre e se formam há milhões de anos pela decomposição dos seres vivos sob condições muito específicas. O carvão mineral, o petróleo e o gás natural são exemplos de combustíveis fósseis. Então, gente, esses combustíveis, eles levam anos para serem formados, tá? E necessitam de uma condição especial para isso. A gente continua no próximo bloco.